Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Vamos começar esse vídeo fazendo um exercício. Imagine um deserto escaldante. Não há sinal de vida, apenas rochas, areia e o sol implacável no céu. Tudo parece estagnado, sem futuro, sem esperança. Agora, imagine que nesse deserto surge algo surpreendente. Uma planta cresce brotando da terra seca e estéril. Algo impossível acontece bem diante dos seus olhos. Inacreditável, certo? Mas não estamos falando de um fenômeno da natureza ou de ficção científica. Essa é uma imagem que nos lembra da história de alguém que enfrentou um deserto muito mais implacável e teve sua vida transformada por um poder incrível. Estamos falando de uma das mais famosas histórias bíblicas. Mas, antes de entrarmos nela, deixe-me perguntar: você já passou por momentos em que tudo pareceu seco? Talvez sua vida emocional, espiritual ou até mesmo seus relacionamentos tenham ficado estagnados, sem sinais de melhora. Pois bem, hoje vamos falar de uma história que vai além de esperança. É uma lição sobre transformação e sobre o incrível poder de Deus em reviver até mesmo o que já parecia perdido. Acompanhe essa jornada comigo. A história começa com um homem, Ezequiel. Ele não era apenas um homem qualquer, era um profeta de Deus. Mas naquele momento as coisas não estavam nada boas para ele e para o seu povo. Ele vivia numa terra estranha, exilado na Babilônia, longe de sua casa, de seu povo e, o pior, longe do templo que havia sido destruído. Os israelitas, povo escolhido de Deus, haviam sido conquistados. Suas famílias foram separadas, suas esperanças desmoronaram. A terra prometida, aquela que fluía leite e mel, agora estava nas mãos de estrangeiros. A tristeza era esmagadora. Para muitos, parecia o fim. Eles pensavam: Deus nos abandonou, não há mais saída. Agora tente imaginar a dor profunda, o desespero e a sensação de estar completamente perdido. Talvez você já tenha sentido algo parecido. E é exatamente nesse cenário de desolação que Deus entra em ação, e ele faz isso de uma maneira absolutamente surpreendente. Ezequiel, certo dia, sente a mão de Deus sobre ele. De repente, ele é transportado pelo Espírito para um vale vasto e desolado. Coberto por ossos secos e empoeirados, tudo está em silêncio. O ar era quente e seco, carregando o cheiro de poeira e morte. O calor do sol escaldante fazia o ambiente parecer sufocante, quase irrespirável, enquanto o vento trazia uma sensação de desolação e vazio, intensificando a sensação de abandono. Nenhum som, nenhum movimento. De repente, um barulho quebra esse silêncio mortal. Ossos começam a se mover, a se juntar, formando esqueletos. Músculos surgem, a pele se forma, e em poucos instantes um exército inteiro está de pé, vivo e respirando. Parece a cena de um filme de terror ou de ficção científica, mas não é. É uma visão bíblica poderosa, dada a um homem que viveu há milhares de anos e que, surpreendentemente, tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Esta é a história de Ezequiel, um profeta de Deus, em um dos momentos mais sombrios da história do povo de Israel. Imagine-se no lugar dele. Um homem que se encontra longe de casa, exilado em uma terra estranha. O povo de Israel havia sido conquistado e levado cativo para a Babilônia, deixando para trás tudo o que conheciam e amavam. O templo havia sido destruído, as famílias estavam separadas e a terra prometida agora estava sob o domínio de estrangeiros. Era como se o mundo tivesse acabado para eles. Ezequiel deve ter sentido um calafrio na espinha. O que aquilo significava? Por que Deus o havia levado até um lugar tão desolador? Ele não sabia, mas estava prestes a testemunhar um dos maiores milagres registrados na Bíblia. Aquele vale não era apenas um cemitério a céu aberto. Ele simbolizava o estado espiritual do povo de Israel, morto, sem esperança, esquecido. Mas Deus estava prestes a mostrar que, mesmo na situação mais impossível, Ele pode trazer vida. Você já se sentiu assim? Como se seus sonhos, suas esperanças e sua fé estivessem tão secos quanto aqueles ossos. Como se não houvesse mais solução para a sua vida. Prepare-se para ver o que Deus pode fazer, porque o que ele fez naquele vale
Ele pode fazer na sua vida também. Ezequiel estava ali parado no meio daquele vale assustador, cercado por ossos secos por todos os lados. O silêncio era esmagador, quebrado apenas pelo som do vento. Seu coração devia estar batendo forte, sua mente tentando processar o que estava diante dos seus olhos. Nesse momento, Deus fez uma pergunta surpreendente. Filho do homem, esses ossos podem viver? Imagine o impacto dessa pergunta. Era como se Deus estivesse desafiando a lógica, desafiando tudo o que Ezequiel sabia sobre vida e morte. Quantas vezes olhamos para as situações em nossas vidas e concluímos rapidamente: não tem jeito. Um casamento em crise, um sonho há muito abandonado, uma doença que parece incurável, uma situação financeira desesperadora. Todos esses são nossos próprios vales de ossos secos. E é nesses momentos que Deus nos faz a mesma pergunta: isso pode viver novamente? Nossa reação inicial pode ser de descrença ou até de irritação. Como assim, Deus? Não está vendo que não há mais jeito? Mas e se aprendermos a responder como Ezequiel: só o Senhor sabe? Essa pergunta de Deus não é apenas sobre ossos secos em um vale distante. É sobre esperança. É um convite para olhar além das nossas limitações, além do que parece ser o fim. Pense nas áreas da sua vida que parecem mortas, aquele relacionamento que você desistiu de consertar, aquele sonho que você deixou para trás, aquela situação que todos dizem que não tem mais solução. E se Deus estivesse perguntando agora: isso pode viver? Deus nos lembra que nada está além do seu poder de restauração. A resposta para essa pergunta não depende das circunstâncias nem da nossa fé. Depende do poder e da vontade de Deus. Deus então deu uma ordem a Ezequiel: profetize a esses ossos e diga-lhes: ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Imagine a cena. Ezequiel, sozinho naquele vale desolado, cercado por milhares de ossos, sente um peso enorme em seu coração. O medo e a incerteza o invadem, pois a instrução de falar com ossos secos parecia absurda e impossível. Ele deve ter sentido uma mistura de pavor e reverência, tentando reunir coragem para obedecer a uma ordem que desafiava toda a lógica humana. Mesmo assim, com um coração acelerado e uma fé inabalável, ele escolheu confiar e seguir a voz de Deus. Se alguém passasse por ali, certamente pensaria que ele tinha enlouquecido. Falar com ossos? Que absurdo! Mas Ezequiel não questiona, não argumenta, não tenta explicar a Deus porque aquilo não faz sentido. Ele simplesmente obedece e começa a proclamar as palavras que Deus lhe deu. De repente, um som, um estrondo que deve ter feito Ezequiel se assustar. Os ossos começaram a se mover, a se unir. Fêmures se juntaram, costelas se encaixaram, crânios encontraram suas colunas vertebrais. Tudo isso nos ensina algo profundo sobre o poder da palavra de Deus quando proclamada em obediência. Não importa quão seca ou sem esperança uma situação possa parecer, a palavra de Deus tem o poder de trazer vida. Talvez haja áreas em sua vida que parecem tão mortas quanto aqueles ossos. Pode ser um relacionamento, um sonho enterrado, uma situação financeira desesperadora ou uma luta contra um vício. E se Deus estivesse pedindo para você profetizar sobre essas situações, falar a palavra dele, mesmo quando parece loucura, mesmo quando não há nenhum sinal de mudança? É fácil desanimar diante dos nossos vales de ossos secos, mas a história de Ezequiel nos lembra que com Deus nada está além da possibilidade de restauração. Muitas vezes, Deus nos desafia a dar passos de fé, mesmo quando tudo parece contrário. Ele nos pede para acreditar no impossível, para orar mesmo quando não vemos resultados, para agir em obediência quando a lógica humana diz que é inútil. Esses são os momentos em que nossa fé é verdadeiramente testada e fortalecida. Assim como Ezequiel precisou confiar em Deus e falar aos ossos secos, nós também precisamos confiar que a palavra de Deus não volta vazia e que suas promessas sempre se cumprem. Após a primeira profecia, Deus deu outra ordem a Ezequiel. Profetize ao Espírito, diga: venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Na Bíblia, os 4 ventos representam a abrangência do poder de Deus sobre toda a terra.
indicando que o Espírito vem de todas as direções para trazer vida e restauração completa. Aqui vemos algo crucial. Não basta ter apenas a estrutura. Não basta que os ossos estejam unidos e os corpos formados. Para que haja vida, é necessário o sopro do Espírito de Deus. Isso nos ensina que, por mais que façamos tudo certo externamente, por mais que tentemos organizar nossa vida, sem o Espírito de Deus, falta o essencial, a vida verdadeira. Mais uma vez, Ezequiel obedeceu, e diante dos seus olhos o impossível aconteceu. O fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles se levantaram, formando um exército enorme, vivo, forte. Onde antes havia apenas morte e desolação, agora havia vida, movimento, esperança. Essa cena poderosa nos lembra que, sem o Espírito Santo, podemos parecer vivos por fora, mas estaremos mortos por dentro. Somente o Espírito pode nos dar a verdadeira vida que vem de Deus. Pense no que isso significa para você hoje. Você pode estar seguindo todas as regras, fazendo tudo o que se espera de um cristão. O Espírito Santo é aquele que traz vida ao que está morto, que transforma o que é impossível de ser transformado. Ele é o poder que nos capacita a viver a vida que Deus planejou para nós. Essa visão também nos ensina sobre o processo da restauração de Deus. Quando Deus traz vida aos ossos secos, Ele não faz tudo de uma vez. Primeiro, os ossos se juntam, depois os tendões e músculos se formam, e então a pele cobre os corpos. Por fim, o Espírito dá o fôlego de vida. Muitas vezes, a restauração em nossas vidas acontece da mesma forma. É um processo. Deus trabalha em etapas, moldando-nos, reconstruindo-nos, até que estejamos prontos para receber o sopro de vida. É importante lembrar que, mesmo que o processo pareça demorado, Deus está no controle e sabe exatamente o que está fazendo. Talvez você esteja em uma fase da sua vida em que os ossos estão apenas começando a se juntar. Ou talvez já tenha passado por várias etapas e esteja aguardando o sopro de vida. Seja qual for a fase em que você esteja, saiba que Deus está trabalhando. Ele não terminou. Ele está moldando você, preparando você para algo maior. Não desista no meio do processo. Confie que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Assim como Ezequiel, precisamos ser aqueles que não apenas recebem o sopro de vida de Deus, mas também proclamam essa vida sobre outros, testemunhando o poder transformador de Deus em nossa geração. O Deus que pode trazer um exército de um vale de ossos secos, certamente pode restaurar e renovar cada área da sua vida para a glória dele. A visão dos ossos secos é um lembrete poderoso de que Deus é especialista em fazer o impossível. Ele transforma o desespero em esperança, a morte em vida, a ruína em restauração. Quando tudo parece perdido, Deus é capaz de trazer uma mudança que vai além do que podemos imaginar. Que possamos confiar nele mesmo nos momentos mais difíceis e permitir que o seu Espírito sopre nova vida em todas as áreas de nossa vida que precisam ser restauradas. A restauração que Deus opera em nossas vidas também é uma oportunidade para testemunharmos o seu poder ao mundo. Quando passamos por momentos de desespero e Deus traz vida ao que parecia perdido, isso se torna um testemunho vivo da sua glória. Imagine quantas pessoas podem ser impactadas ao verem a transformação que Deus fez em você. Assim como Ezequiel testemunhou o impossível, nós também podemos testemunhar e compartilhar o que Deus faz em nossas vidas. O processo de restauração frequentemente envolve desafios que nos forçam a sair da nossa zona de conforto. Deus pode nos pedir para fazer coisas que parecem loucura aos olhos humanos, assim como pediu a Ezequiel que profetizasse aos ossos secos. Esses desafios são oportunidades para vermos a manifestação do poder de Deus. Quando damos um passo de fé, mesmo sem entender completamente, abrimos caminho para que o impossível se torne realidade. Além disso, precisamos lembrar que o sopro do Espírito é essencial em nossa caminhada. Muitas vezes, tentamos resolver as coisas por nossa própria força, acreditando que podemos restaurar o que está quebrado. No entanto, é o Espírito Santo que traz a verdadeira transformação.
Sem ele, nossos esforços são como corpos sem vida, formados, mas sem essência. Precisamos do sopro de Deus para viver a plenitude do que Ele planejou para nós. Esse sopro de vida, o Espírito Santo, não é apenas uma força abstrata. Ele é uma presença real, uma pessoa que nos guia, nos consola, nos capacita. Quando permitimos que o Espírito Santo nos encha, ele transforma nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas ações. Ele nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e a sermos instrumentos de sua restauração na vida de outras pessoas. Assim como Ezequiel foi usado para trazer uma mensagem de esperança e restauração, nós também podemos ser usados para impactar a vida daqueles ao nosso redor. Pense nas pessoas ao seu redor que precisam de esperança. Quantas estão vivendo em seus próprios vales de ossos secos, acreditando que não há mais saída? Você pode ser o instrumento que Deus usará para profetizar vida sobre elas. Pode ser uma palavra de encorajamento, uma oração, um ato de amor que mostre que Deus não desistiu delas. Assim como Deus não desistiu de Israel, Ele não desiste de ninguém. Ele deseja restaurar e trazer vida a todos que estão dispostos a receber seu Espírito. Quando Ezequiel profetizou, ele não sabia exatamente o que iria acontecer, mas confiou em Deus. Da mesma forma, muitas vezes não sabemos como Deus vai agir, mas precisamos confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. Precisamos ter fé de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda pode operar milagres. E esses milagres não são apenas para nosso benefício pessoal, mas para que todos possam ver e reconhecer o poder de Deus em ação. Ezequiel viu os ossos se juntarem, os corpos se formarem e, por fim, o Espírito trazer vida a eles. Esse processo nos ensina sobre a paciência necessária na caminhada com Deus. Nem sempre veremos resultados imediatos. Muitas vezes Deus trabalha aos poucos, transformando, moldando, até que a obra esteja completa. Precisamos confiar no tempo de Deus e entender que cada etapa tem o seu propósito. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o terreno para algo maior. Além disso, o Vale dos Ossos Secos nos lembra que a restauração de Deus é completa. Ele não apenas junta os pedaços, mas traz vida, traz propósito. Deus não quer apenas consertar o que está quebrado. Ele quer nos dar uma vida plena, uma vida que glorifique o seu nome. Essa restauração não é apenas externa, mas começa de dentro para fora. Deus transforma o nosso coração, nossos pensamentos, e isso se reflete em nossas atitudes e em nossa forma de viver. Que possamos, assim como Ezequiel, estar dispostos a ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo quando não entendemos completamente. Que possamos confiar que o Deus que trouxe vida a um vale de ossos secos é o mesmo Deus que está conosco hoje, pronto para nos restaurar e nos usar para a sua glória. E que, através de nossas vidas, muitas outras possam ver o poder restaurador de Deus e encontrar esperança em meio ao desespero. Por fim, lembre-se de que a restauração de Deus é para todos. Não importa quão distante você esteja, quão quebrada sua vida possa parecer, Deus ainda pode trazer vida. Ele é o Deus da segunda chance, o Deus que transforma o impossível em realidade. Se hoje você se sente em um vale de ossos secos, saiba que Deus está pronto para soprar nova vida em você. Basta que você esteja disposto a receber, a confiar e a permitir que o Espírito Santo opere em sua vida. Que possamos todos ser testemunhas do poder de Deus, proclamando sua glória e mostrando ao mundo que, com Deus, até mesmo ossos secos podem se tornar um exército vivo e poderoso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.